Então, mais uma vez, boa noite. Tá bom o meu áudio? Sim? Para quem não me conhece, eu me chamo Thaís, eu sou historiadora de formação, fiz a minha pesquisa na graduação sobre cristianismos originários, e é um grande prazer poder estar aqui, não só como professora, mas também como pesquisadora, porque na educação básica, geralmente a gente dá aula de tudo, não só do que a gente pesquisa e do que a gente gosta. Então, para mim é um grande prazer, uma oportunidade de estar aqui podendo falar sobre o que eu realmente estudei a fundo, as bibliografias que eu li e tudo mais. Então, mais uma vez, obrigado por esse espaço e por esse momento. Aproveito para dizer que quem não viu as demais aulas, por favor, vejam, tá? Voltem lá. Eu acho que a gente vai até colocar elas numa playlist para a gente conseguir acessar todas de uma vez, porque estão muito boas e também porque é importante a gente ouvir em sequência para a gente poder fazer link das coisas. Tudo o que a gente está falando está interligado, né? Apesar dos séculos, é uma história cronológica, né? Uma linha contínua. Então é legal estar por dentro de tudo. Antes da gente começar, nós vamos aqui para a nossa tradicional dinâmica. Eu vou compartilhar com vocês 2 vídeos. E aí eu peço que vocês prestem atenção nas diferenças e nas semelhanças desses 2 vídeos, tá? A gente vai comparar os dois. In this quiet neighborhood, on this tranquil street, a mystery is unfolding. And an adventure is beginning. Again. I'm keeping him. In March 2002, Steven Spielberg's masterpiece returns to theaters everywhere. What's he doing? E.T. phone home. E.T. phone home. Like you've never experienced it before. With enhanced visual effects. Never before seen footage. And a digitally remastered soundtrack. Next spring, take the journey. What are you waiting for? Let's go! And experience the excitement as E.T. returns home to the big screen for a new generation to discover what the rest of us will never forget. Steven Spielberg presents the 20th anniversary of E.T. the Extraterrestrial. I'll be right here. Alguém aqui nunca viu esse filme, não conhece esse filme, não sabe que filme é esse? Todo mundo já viu? Todo mundo já viu? Eu não vi. Não viu? Não é da sua época? Eu vou compartilhar um outro aqui. Agora, por favor, comparem esse primeiro. Alguma coisa está chegando. Alguma coisa faminta por sangue. O que é? O Demogorgon! A gente tá na merda. Tá na hora de ir. Até mais. Te vejo amanhã.
Boa noite, meninas. Dá um beijo na sua mãe por mim. O Will tá desaparecido. Eu não sei onde ele tá. Em 99 das 100 vezes em que crianças somem, elas estão com os pais ou parentes. E quanto a outra vez? O quê? Você disse 99 das 100 vezes. E quanto a outra vez? Joyce. A outra! A outra! Gente, eu acho que a gente devia voltar. Vocês ouviram isso? Não é o Will. Tá com problemas, não tá? Nós fechamos essa área. Foi daqui que ele veio? Foi. E a menina? Ela não pode estar tão longe. Encontrem ela. Acha mesmo que foi coincidência termos encontrado ela no mesmo lugar onde o Will desapareceu? Alguma coisa tá acontecendo aqui. O que é isso? Ela sabe sobre o Will. Tem alguma forma de você alcançá-lo? Sim. E se esse tempo todo que eu estive procurando pelo Will, eu estivesse atrás de outra criança? Esse é um pouco mais recente. Alguém não conhece essa série? Nunca ouviu falar? Nunca viu o meme dela na internet? Já viu, Nádia, essa? Eu assisti o começo, mas eu não assisti o restante, tá? Então eu não sei o que acontece. Não, eu vou te confessar, eu também só vi metade do capítulo, então também. Ah, essa série é maravilhosa. Tirando as críticas anticomunistas, maravilhosa essa série. O que vocês conseguem me dizer de semelhança e de diferença entre o filme do ET e essa série, só pelo vídeo que a gente viu, os trailers? Linguagem, né? A primeira tá em inglês, a segunda tá na nossa língua, em português, traduzida. Uhum. O que mais? A época, talvez, né? A outra acho que é da minha infância, essa aqui é da infância da minha filha. Certo. Dá a impressão que também na primeira o extraterrestre é bonzinho, né? E agora ele faz uma coisa ruim, né? Que a criança desaparece. O que mais? Mais alguém? Tem uma coisa muito legal entre essas duas obras, que as duas retratam os anos 80, o filme do ET é de 82 e o Stranger Things é de 83. Aliás, é de 2016, agora, só que retrata a década de 80. E a primeira coisa legal para a gente pensar é, as duas são da década de 80, mas uma foi de fato feita na década de 80 e a outra representa a década de 80. Tem uma linguagem, a Rê falou de linguagem, mas eu digo assim, linguagem visual, digamos assim, que é o grupo dos menininhos, né? Tanto no ET, aquelas crianças andando de bicicleta, passando por aquela floresta com uma névoa, assim, são imagens parecidas, né? Tem uma mesma linguagem. A Nádia bem falou, né? Essa áurea de ficção científica, de uma coisa misteriosa. Então, no ET é um extraterrestre, no Stranger Things é uma criatura ali que não se sabe ao certo o que é, uma espécie de monstro, só que também está ligado a uma questão de energia, que pisca, né, as luzezinhas. Então, você vê que são duas obras que elas têm a mesma linguagem, não sei como é o nome disso, mas a mesma linguagem visual, digamos assim.
até meio que a mesma mensagem, são quase que o mesmo gênero ali, a história gira em torno de um mesmo modo e tudo mais. Só que, como a gente falou, mesma fotografia, exatamente, só que são de épocas muito distintas, né? São de 80 para cá. São quantos anos, gente, de diferença? Me ajuda aí, por favor. Todo mundo de humanas aqui? Quem nasceu nos anos 80 tem quantos anos? 40 e poucos. Então, são 40 e tantos anos. 40 e poucos, isso mesmo. Então, são 40 e tantos anos de diferença entre uma obra e outra. E uma coisa muito legal que é diferente, que ninguém citou, é os efeitos especiais, né? Pelo que eu vi, o Spielberg ganhou por esse filme, de acho que era efeitos visuais, um negócio assim. E hoje a gente olha o efeito visual, aquela nave de papel crepom, sabe? Um negócio bem estranho. E nossa, quando a gente. Eu não, né? Porque, desculpa, eu nasci em 95, o filme é de 82. Então, quando eu nasci, o filme já era da década anterior. Mas, assim, quando a gente vê na época. Nossa, uma coisa surpreendente, né? Revolucionária e tudo mais. E eu trouxe esses dois vídeos para a gente pensar isso, né? Como quando a gente lê uma obra, e aqui a gente está falando de filme, mas aplicando a qualquer tipo de obra. Qualquer tipo de obra. Se você me contar uma fofoca hoje e me contar uma fofoca semana que vem, vai estar diferente, né? Isso se aplica a tudo. Ao filme, a uma produção literária, a uma notícia, enfim, porque as coisas elas têm essa modificação que é muito natural, né? E eu acho que, assim, se você não se lembrar de nada dessas aulas, uma coisa que eu gostaria que você se lembrasse é isso, como nós, seres humanos, estamos sempre produzindo novas tecnologias de atualização das histórias e das narrativas, né? Você vê que o Stranger Things pega a mesma história do Steven Spielberg dos anos 2000, de um grupo de criança andando de bicicleta, um elemento misterioso, os adultos não acreditam neles, a mesma história, assim, o mesmo arco, a mesma essência da história. E ele dá uma repaginada, inclusive com novos efeitos especiais, inclusive com novas tecnologias de gravação. A gente viu aqui o trailer do Spielberg, dá para ver os quadradinhos assim na tela, né? E a gente vê aqui o trailer do Stranger Things, é que meu computador não comporta, mas dá para a gente ver o vídeo em 4K. Então, todas essas diferenças marcando isso, né? E é isso, eu quero dizer que quando a gente fala dessas atualizações, a gente precisa quebrar essa ideia de um negócio maléfico. Oi, neném. Boa noite. A gente precisa quebrar essa ideia dessa coisa maléfica, maquiavélica, de que as pessoas manipularam a Bíblia, de que você foi enganado a vida inteira, esse sentimento de se sentir traído, sabe? De se sentir sem chão. O que a gente tenta passar aqui, demonstrar aqui, não é isso. Pelo contrário, é demonstrar que essas atualizações e a criação de novas tecnologias, vou dizer assim, narrativas, é uma coisa própria nossa, é uma coisa natural nossa, e é uma coisa bonita, sabe? Não é uma coisa que deve ser vista com desconfiança, não é uma coisa que deve ser vista com raiva, você não precisa se sentir enganado. Pelo contrário, né? Como eu falei no encerramento da última aula, o que a gente está fazendo aqui é se apropriando de um conhecimento que vai, de fato, libertar a gente, para quem for de fé, viver a sua fé com a maior liberdade e intensidade que conseguir, tá bom? E tal como a história do Spielberg lá nos anos 80, agora tem uma outra repaginada, né, na era Netflix, os nossos textos, as nossas vivências, os nossos pensamentos, as nossas intenções e as nossas religiosidades são mútuas, imutáveis. E mesmo que a gente não queira, a gente está sempre atualizando as coisas.
Eu não sei se vocês viram, por exemplo, esses dias deu uma polêmica de um grupo de descendentes de alemães que moram em Santa Catarina, que se vestem com aquela roupa do alemão de 1800 e falam que são alemães, não, né? Alemãos puros, né? E aí, os próprios alemães da Alemanha estão falando, olha, eu sou alemão, e olha como eu me visto normal, eu visto camiseta, eu visto terno, vestido. E esses que se dizem alemães, eles estão presos no imaginário do que é ser um alemão do século XIX, sabe? E às vezes a gente aplica isso também aos textos bíblicos, sabe? A gente tem uma falsa ideia de que tudo é sempre bem direcionado, bem centrado, que as coisas não mudam, não se modificam. E no final das contas a gente é tipo neto, bisneto, tataraneto de alemão, querendo dizer que é alemão, entendeu? Então, vamos desconstruir isso e melhorar. Última aula de hoje, então, desse módulo, né? A gente vai falar sobre o processo de consolidação e fortalecimento dos discursos cristãos. E aí, eu quero que vocês pensem em discurso nesse sentido, como o filme do Spielberg, por exemplo, é um discurso, que é o mesmo discurso do Stranger Things, mas discursos que se manifestam de formas diferentes, justamente por isso, porque as coisas são diferentes e mudam de uma época para outra, você querendo ou não, eu querendo ou não, isso não é uma coisa que depende da nossa vontade, tá? As coisas são vivas e diversas e isso acontece, tá bom? O importante é a gente se apropriar desse conhecimento para a gente conseguir viver em paz, para a gente não ficar aperreado, sabe? Ou preso nessa ideia de tentar seguir uma tradição à risca, ou nessa vida louca de, agora eu vou largar tudo, porque nada mais na minha vida faz sentido. Não, vamos manter o equilíbrio, beleza? Importante isso. O período que a gente vai tratar é chamado de Antiguidade Tardia. Antiguidade Tardia é um período que corresponde ali mais ou menos do século III ao século IV, que corresponde ao finzinho do Império Romano. Então, o Império Romano estava lá no seu apogeu, na sua parte mais alta, assim, grande expansão territorial, muito poder, muito dinheiro, muitas coisas. E aí, de repente, ele é enfraquecido e acaba acabando no Ocidente. No Oriente, ele ainda permanece um pouquinho mais, tá bom? Então, é isso que corresponde ao período de Antiguidade Tardia. O objetivo dessa aula é demonstrar que não é adequado pensar o cristianismo fora das circunstâncias históricas e das condições políticos culturais de produção desses discursos. Ou seja, eu não posso olhar para o filme do Steven Spielberg, do ET, e falar, nossa, que efeito especial ruim, porque o Spielberg usou na época dele o que ele tinha de mais tecnológico, não à toa ganhou um Oscar, foi revolucionário. Então, se eu não posso analisar um filme, uma série, fora do seu contexto, imagina um texto da antiguidade, entendeu? Uma coisa que está a 2000 anos de distância da gente, tá bom? Quando eu fiz esse slide, o Papa Francisco ainda estava vivo, por isso tem essa fotinha dele aqui. Então, vamos relembrar o que a gente viu nas outras aulas. Quando Jesus estava vivo, ele falava para camponeses, os ouvintes dele falavam basicamente aramaico, em geral eram monoglotas, ou seja, falavam só aramaico, falavam apenas uma língua. Jesus esteve na Palestina e nunca saiu daquele território, e era um ambiente basicamente rural. Quando Jesus morre, e aí vem ali os seus sucessores, na semana passada a gente falou de Paulo, da comunidade de Mateus, da comunidade de João, já esses outros seguidores de Jesus já mudaram o negócio, agora eles falavam a citadinos, ou seja, pessoas que moravam nas cidades, e aí as línguas eram diversas, tinham os falantes do latim, do grego, e além disso os dialetos locais, porque a gente tinha o grego como uma língua oficial do mundo, tipo o inglês de hoje em dia,
Mas o romano, que nascia em Roma, aprendia a falar latim. E o, sei lá, um do outro país lá, falava também sua língua local. Então, por mais que todo mundo falasse grego, todo mundo entre aspas, né? Hoje em dia mesmo, não é todo mundo que fala inglês, então a gente aplica meio que o mesmo pensamento. Além da pessoa falar o grego, ela falava também sua língua local. Então, o latim, o persa, enfim. E também a gente precisa lembrar que esses lugares todos onde moravam esses citadinos, a quem Paulo falava, a quem a comunidade de Mateus falava, a quem a comunidade de João falava, eram povos com uma cultura bastante helenizada, ou seja, quando Alexandre o Grande fez lá o Império Grego, o Império Helênico, muitos desses lugares se aculturaram segundo a cultura helênica, segundo a cultura grega, expressas em diferentes formas pelo Império Romano. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não experiencia, por exemplo, em todas as regiões, a cultura dos Estados Unidos, por exemplo, em todos os lugares. Aqui em São Paulo é muito. Pode ser que no Piauí seja menos, pode ser que no Mato Grosso seja mais ou menos. Então, é o mesmo sentido lá. Todo mundo estava meio helenizado, mas isso também não era uma coisa homogênea. Em alguns lugares mais, em alguns lugares menos. É o famoso depende, tá? A gente não consegue afirmar as coisas muito categoricamente. A gente tem que ir com cuidado. Bom, depois dos tempos de Jesus, depois dos tempos de Paulo, que foram as duas últimas aulas que a gente teve, a Roma estava grandona. Foi o período que a Roma mais foi grande, assim, em expansão territorial. O regime republicano já não estava mais dando conta das coisas. Então, lembra que a gente falou na aula passada? Que eles deixaram de ser uma república, viraram um império. Então, meio que voltaram para aquela ideia de monarquia. Surgiram novas forças sociais, né? Forças sociais que não existiam, né? Líderes sociais começaram a surgir. O Estado estava centrado na figura do imperador. Esse Estado era dividido em províncias ou grandes estados, grandes regiões, e se mostravam multiculturais e receptivos a religiões alheias, sendo a religião, porém, dever de todo cidadão. O que isso quer dizer? Você pode não ter uma religião, aliás, você pode não seguir a religião do império especificamente, mas alguma religião você tem que ter. É esquisito não ter nenhuma religião. Teve também uma crise agrária no segundo século, que fez com que os pequenos produtores e os pequenos camponeses sofressem muito, assim. Mais do que todos, né? Os pequenos sempre são os primeiros a sofrerem mais com secas, desastres naturais e tudo mais. E isso provocou também uma certa migração do campo para as cidades, aumentando também a população da cidade. E, a partir desse cenário todo doido, surgiram também algumas rebeliões, tá bom? Se eu pudesse dar um outro nome para essa aula, além daquele grandão lá do começo, seria por que o cristianismo deu certo, assim, falando numa linguagem bem simples, assim. E aqui eu trouxe alguns pontos. É claro que, como eu falei, eles não são absolutos. Deixa eu só avisar minha irmã que tem alguém no portão aqui, rapidinho. É claro que esses pontos, eles não são absolutos, mas são pontos levantados por historiadores para darem o norte, assim, afinal de contas, por que o cristianismo prosperou? Só um instantinho. E não o culto a Ísis, ou o culto a Mintra, e etc. Hoje é quarta, ela não está na igreja. O moço parou de buzinar, acho que foi atendido. Então, beleza. Aqui, gente, eu trouxe um mapinha que a professora adora mapa, né? Então, aquele projeto de expansão romano aqui estava no seu período maior, né? Eu peguei esse mapinha aqui, que ele é muito legal. Deixa eu ver se eu consigo clicar no link. Ah, até foi. Aqui dá para a gente dar um zoom. Vocês estão vendo? Ah, não. Calma aí, deixa eu trocar aqui. Agora estão vendo o mapa grande, né? Eu vou dar um zoom aqui para você ver.
Ó, tudo isso que é colorido, menos esses apagados do canto, tudo isso, ó, o roxinho aqui do lado, o verdinho, o roxo escuro, essa cor a laranja, esse meio aqui, ó. Você vê que tudo isso aqui era Império Romano. Olha que coisa gigantesca, né? Então, ó, a Britânia aqui, que seria Inglaterra, a Espanha, Portugal, esses países aqui do norte da África, a região do Maghreb, toda essa região baixa, eu estou apontando como se desse para ver, né? Acho que o mouse aparece aí, né? Toda essa região baixa aqui da Europa, toda essa costa aqui, ó, do Oriente Médio. Então, vocês veem aqui, ó, descendo aqui, chegou no Egito, tá vendo aqui embaixo? Gente, uma extensão gigantesca, tá? Um dos maiores impérios que já aconteceram no mundo. E vejam aqui essa informação que legal. O seu auge foi no ano 117 depois de Cristo, século 2, justamente o século que veio depois da morte de Jesus, morte de Paulo, os primeiros evangelistas lá, tá bom? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Olha aqui que legal. Ó, Bélgica, nananã, Mauritânia, aqui, ó, África proconsular, o Egito, aqui, ó, Cirene, Creta, as ilhas gregas, aqui, ó, Corinto. Aqui, ó, se vocês olharem, tem várias cidadezinhas que o Paulo escreveu cartinha, né? Ó, aqui, até aqui em cima, essas partes geladas do mundo. Gente, realmente uma coisa muito grande, tá? Ó, aqui é a região da Síria, a região da Judéia, Arábia, beleza? Então, vamos lá. Esse foi o grande projeto que se consolidou e é esse momento que a gente está estudando, tá? As pessoas, os cristãos, que a gente vai falar agora, eles viviam nesse cenário, tá bom? Uma outra coisa que ajudou o cristianismo a se consolidar, ou os discursos cristãos a se consolidarem, além de estarem vivendo nesse período de maior expansão do Império Romano, e imagina que aonde tinha Império Romano, tinha um cristão, não um cristão no sentido atual, mas assim, uma pessoa que ouviu e que fez circular esse tipo de mensagem, tá bom? Mas como eu disse, também fez circular o culto de Mintra, também fez circular o culto de Ártemis. Então, só a expansão não explica, por isso são vários fatores que a gente elencou aqui. Outra coisa, registros escritos circulantes. Eu falei semana passada que a maioria não, todos, a maioria não, todos, né? A plenitude, né? Todos os evangelhos que a gente tem na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, são do final do século I, século II. Ou seja, não é coincidência que o cristianismo, nesse período, ficou conhecido por essa expansão de escritos. Porque até então, o cristianismo vivia muito bem, sem coisas escritas. Obrigada, sabe? Essa adoração que a gente tem por coisas escritas não era uma preocupação das pessoas do primeiro século, tá? Já do segundo século, a gente vai ver aqui que há já uma grande expansão disso, né? Para a gente compreender o êxito do movimento de Jesus no Império Romano, a gente precisa ressaltar um elemento muito próprio daquela cultura da antiguidade, que era o poder da palavra revelada, entre aspas. Isso é, nesse período, houve um grande investimento em registros escritos que pudessem circular por diferentes cidades e grupos sociais, na condição de textos sagrados. Então, aquilo que a gente tinha circulando como oralidade, né, passando de boca em boca, de ouvido em ouvido, agora, nesse período, se fez necessário produzir através de textos escritos. E aí eu chamo a atenção de vocês para uma coisa. Quem tinha dinheiro para produzir textos escritos e fazer cópias desses textos? Porque se eu tenho um material que se dissipa, um material que é frágil,
Eu vou ler aqui, se eu mandar para a igreja de Campo Grande, lá eles vão ter que fazer uma outra cópia. E aí, vamos lá. Se hoje em dia já é difícil você fazer a publicação de um livro, que dirá fazer a cópia de tantos textos em um momento onde realmente imperava a cultura oral. A gente está nesse momento de transição, tá bom? Cultura oral como elemento muito forte, mas a introdução também desses textos escritos. Por que a gente estuda o texto escrito? Porque o oral não chegou mais para a gente. O que se falava, o que se pregava, lembrem, a gente está 2000 anos depois, então esses registros se perderam. Os registros que permaneceram foram os materiais, tá? Esses textos escritos se apresentavam, às vezes, como um produto da revelação divina e, às vezes, como um relato do próprio Deus, uma vez que Jesus fala nos evangelhos. Haja vista que o emprego de discursos diretos, dispositivo retórico, contribuiu para a legitimação do discurso, de forma que, até hoje, os fiéis concebem as narrativas bíblicas como a palavra de Deus. Lembra que a gente falou semana passada que já no início do cristianismo não havia um consenso entre os cristãos sobre Jesus ser Deus, ser filho de Deus, ser enviado de Deus, ser Messias. Todas essas ideias e propostas e hipóteses, elas coexistiam. As pessoas acreditavam em todas essas coisas. E era um pouco confuso, né? A gente vai ver aqui no final dessa aula que a perspectiva que prevaleceu, ela não prevaleceu porque ela foi a mais bonita ou a mais legal. Ela prevaleceu porque ela sufocou as demais propostas. Então, tal como essa ideia de Jesus é Deus, Jesus é um enviado, é um anjo, é um profeta, o que ele é, a relação que esses primeiros cristãos tinham com esses escritos também não era consensual. Alguns acreditavam que era um produto da revelação divina. Então, Jesus veio aqui falando no meu ouvido, eu que criptografei, sei lá, e tinha outros que acreditavam que eram as palavras do próprio Deus nas revelações das palavras de Jesus, tá bom? Existiam as duas formas de entender. Um terceiro elemento, gente, importantíssimo, eu acho que talvez um dos mais importantes, na minha opinião, para a gente entender por que o cristianismo prevaleceu e se sobressaiu, né? E mais importante, entender como ele fez isso, está ligada à ideia de religiosidade dos romanos e que os romanos aplicaram no Império Romano. Há um consenso entre os historiadores de que os romanos eles não tinham um problema com práticas e religiões e rituais, até mesmo de magia, né? Às vezes não precisava ser uma religião oficial, desde que os impostos estivessem pagos, os impostos, os tributos, obviamente, e também que as autoridades locais e suas leis estivessem sendo respeitadas. Ó, você quer adorar, não sei, o sol, você quer adorar o homem, você quer adorar um carneiro, pagou seu imposto, está respeitando aqui os chefes desse lugar, beleza, a gente não vai se meter na sua religião. E mais, além deles terem essa flexibilidade, digamos assim, para lidar com a religião do próximo, eles, inclusive, absorviam no seu próprio panteão, no seu próprio conjunto de deuses que antes eram rivais e que agora poderiam muito bem compor também o seu panteão. Não à toa, os deuses gregos, na cultura romana, ganharam outros nomes. Então, Afrodite é Vênus, Zeus é Júpiter, se eu não me engano, e assim por diante, tá bom? Além desse caráter agregador dos romanos, em relação às religiões de mistério oriental, além desse caráter agregador, as religiões de mistério orientais viabilizou o convívio de religiões distintas, como, por exemplo, o culto a Mitra, a Cibele, Ísis e a Jesus, o Jesus de Nazaré, tá bom? Isso aqui é importante a gente entender. Cultos de mistério
era uma denominação dada a pequenas religiões helenísticas, ou seja, religiões que surgiram ali durante o Império Helenístico, que se originaram no Oriente Próximo e no Egito. Então, se vocês lembrarem lá do mapinha, essa região aqui, né? Europa não, África não, aqui Oriente e Egito, pegando a pontinha da África aqui, tá bom? Essas religiões, pequenas religiões, porque elas não eram a religião oficial, eram pequenos grupos, por isso se chamam cultos de mistério, eram cultos, quase como seitas, sabe, o sentido de ser um grupo sectário. Fizeram sucesso no mundo greco-romano e eram caracterizados por ritos de iniciação secretos. No cristianismo, a gente tinha, por exemplo, batismo e santa ceia, que eram lidos como ritos de iniciação secretos, e prometiam aos iniciados, ou seja, quem participava daquela religião, salvação, e isso aqui é o mais legal, conexão mais próxima com a divindade. Porque se você olhar as religiões oficiais, digamos assim, a religião lá dos romanos, ou a religião dos próprios gregos lá, né, os deuses, eles ficavam reclusos no Monte Olimpo, só recebendo sacrifício e castigando o povo. Não dava para você ter uma relação íntima com Hera, entendeu? A Hera era brava, entendeu? Você fazia o sacrifício para Hera te ajudar, para Zeus, mas não dava para você amar a Hera, eu te amo, você é linda, maravilhosa. Nos cultos de mistério, isso muda. O fiel aqui, ele era capaz de ter uma relação mais direta com o seu Deus. Eu separei aqui alguns cultos de mistérios para a gente ver como eles se assemelham, né, com o cristianismo que começou naquele período. E aí eu repito uma coisa que eu falei na última aula, na primeira aula, aliás. Às vezes a pessoa se frustra por perceber que o cristianismo que Jesus e o cristianismo de forma geral tinha semelhanças com outros movimentos da sua época, mas isso não é um demérito do cristianismo. Pelo contrário, para mim, particularmente, isso me faz entender, e para a história, obviamente, né? Mas, assim, dizendo de forma particular, como algo é factível. Então, eu posso, de fato, entender que aquilo aconteceu e como aconteceu. Se não existissem, por exemplo, os cultos de mistério, eu acharia estranho o movimento de Jesus, né? Como que um movimento tão diferentão teria surgido e teria se perpetuado? Só que quando a gente analisa o contexto, e aqui o contexto dos cultos de mistério, a gente consegue entender por que o movimento de Jesus já teve essa abertura inicial, esse pontapé inicial. Esse culto de Cibele e Átis, ele se originou na Frígia, na Ásia Menor, e envolvia a crença da ressurreição de Átis, tá? Esse Átis era o consorte da Cibele. Então, você vê aqui, ó, história de ressurreição, tá bom? O culto de Ísis e Osíris, né, que se originou no Egito, centrado na deusa Íris, e Osíris também era consorte da Ísis, tá? Nessa religião de mistério, nesse culto de mistério, se prometia aos seguidores também a ressurreição e a vida eterna. Lembrando que essas são todas coisas diferentes do que pregava o judaísmo, do que pregava a religião romana oficial, digamos assim, né? A grega. E aqui tem o culto a Mitra, que é originário da Pérsia e foi muito popular entre os romanos. Ele envolvia 7 graus de iniciação e refeições rituais. Então, de novo, a gente vê aí que a gente tinha no cristianismo a questão da Santa Ceia. Gente, o culto de Mitra tem muitas semelhanças com o cristianismo, tá? A primeira é o nascimento de Mitra em 25 de dezembro. Ele era apresentado como uma proposta de ser o caminho da salvação e Mitra assegurava a vida eterna. O Mitra era um ser privado de sexo e paixões, tal como Jesus, né? Na tradição. Teve um dia que teve um banquete em que eles partiram pão e vinho e Mitra foi levado e se assentou entre os imortais.
A história de Mitra tem muita ligação com os pastos, então uma história com uma mensagem bastante rural também. E o Ser Supremo teria confiado a Mitra o restabelecimento da ordem natural das coisas, considerando a existência de um conflito entre o bem e o mal, onde tanto Mitra como Jesus é apresentado aos seguidores como esse inimigo do mal, esse opositor do mal. Tem outras semelhanças também, tá bom? Mitra seria um salvador, desde que o indivíduo praticasse ações virtuosas. Então, qualquer semelhança com o cristianismo, tá? Não é mera coincidência. O nascimento de Mitra, gente, foi de uma relação entre uma virgem e um deus. Então, ele era aquele semideus, tipo Hércules, sabe? Como a gente conhece, assim, filho de Deus, de uma humana. E também a Mitra era concedido a presidência de um tribunal responsável por julgar moralmente a alma dos mortos. Também outro elemento que é atribuído a Jesus, né, dentro do cristianismo. Gente, isso aqui é muito importante mesmo. Vejam só. O enredo da narrativa cristã sobre a biografia de Jesus não é exclusivo dos escritores cristãos, tá? O enredo. Lembra que eu falei, por exemplo, que o enredo do Stranger Things, se você compara com o ET de 40 anos atrás, não é exatamente um enredo original, né? O escritor de Stranger Things não inventou a roda, sabe? Na essência do negócio. Mas ele trouxe a impressão dele também, né? Ele imprimiu suas próprias particularidades naquela história. Vejam bem, o êxito das comunidades cristãs no Império Romano se deve a diversos elementos definidores da constituição do cristianismo, nos séculos 3 e 4, esses todos que a gente está vendo. Mas, certamente, um deles não é a originalidade do seu discurso, tá bom? Então, dizer que algo não é original não significa, gente, dizer que é uma cópia, que é mentira, que é fraco, que é inferior. Não, né? As mensagens, as histórias, os discursos, eles pertencem à coletividade humana, tá bom? As histórias, elas se conectam, elas se repetem, os seres humanos tomam decisões parecidas, são influenciadas por coisas parecidas. Então, o que eu quero dizer com isso? Não foque as suas expectativas do, entre aspas, sucesso do cristianismo na mensagem, porque existem muitos elementos que a gente está vendo aqui nessa aula que foram responsáveis pelo êxito do cristianismo, mas o discurso não foi um deles, como se é pregado em muitas teologias, sabe? Como se o cristianismo fosse... E agora eu digo cristianismo como religião, como instituição. Já não estou mais dizendo daquele movimento radical, originário do Jesus de Nazaré. Porque aquele movimento, sim, a gente viu que era revolucionário, novo, legal. Agora a gente já está num outro momento do cristianismo. E esse cristianismo de agora, ele não é revolucionário. Ele estava inserido num mundo onde ele era meio que levado, assim, pela maré, entendeu? E, de novo, isso não é necessariamente uma coisa ruim, não existe uma conspiração maquiavélica para manipular os textos, não. São ações naturais de seres humanos, tá bom? Como no exemplo que eu brinquei no início, se eu conto uma fofoca hoje e conto semana que vem, ela já tá diferente. E eu não mudei porque eu sou malvada, não, porque faz parte do ser humano essa vida e essa mudança e essa diversidade. Resumindo, o cristianismo ele não só conviveu com outras religiões, mas ele também compartilhou traços em comuns com elas. Então, por exemplo, a possibilidade de purificação da alma, a presença de ensinamentos morais, a possibilidade de comunhão entre o homem e o divino, ou seja, o contato direto com a divindade,
O individualismo, olha só, como nem tudo são flores, né? Essas religiões, ao colocarem que o ser humano podia se conectar diretamente com o divino, gerou um certo individualismo, né? Como uma marca dessa relação estreita entre o fiel e a divindade. Além disso, o fiel não se vê mais como parte integrante de uma comunidade política. Pelo contrário, o contato pode ocorrer mesmo que ele não pertença àquela comunidade. Vou dar um exemplo. Um judeu que agora se identifica com a mensagem do cristianismo, se identifica como cristão. Como ele não se vê mais dentro daquela ideia, não, eu tenho que ser um judeu certinho, pertencer àquela comunidade, pertencer àquela religião, ele pode agora dar novos rumos assim para sua religiosidade, porque agora ele tem comunhão direta com Deus, com Jesus. Então isso dá um pouco mais de liberdade para o fiel. Quarta coisa, gente, uma nova liderança para uma nova igreja. Lembra que eu falei lá, quando a gente falou sobre os escritos? Quem tem dinheiro para sair escrevendo as coisas e fazendo cópia? Bom, no tempo de Paulo, e isso a gente vê lá nos escritos dele, quando o indivíduo ele se convertia para o cristianismo, ele tinha que abandonar todas as outras religiões. O Paulo, ele não passava pano para a religião alheia, sabe? O Paulo era aquele cara de seguir a regra, seguir a lei, a pureza, a santidade, que o Heleno falou na aula passada. Então, tem um versículo lá que fala, né, que um banho purificador faria com que a pessoa se despojasse das suas vestes e se revestisse em Cristo. É uma linguagem muito paulina, né? Paulo entende que a aquisição de uma nova identidade, única e não estanque, comum a todos os membros da comunidade, como convém aos filhos de Deus, está atrelada à ideia de você abandonar todas as suas outras religiões e religiosidades, beleza? Paulo, ele não compactuava com essas coisas. Mas na antiguidade tardia, que já é esse período que a gente está falando aqui, a gente observa que muitos novos convertidos não abandonavam suas antigas crenças. De tal forma que judeus e não cristãos não deixaram de existir, mesmo com a oficialização do cristianismo pelo imperador Teodósio, já ali no ano de 380, tá bom? Ao contrário do que muitos pensam, os líderes religiosos dos movimentos cristãos na antiguidade tardia, eles não derivavam mais de categorias sociais desfavorecidas, os humildes e oprimidos. Agora, esses líderes dessa igreja já são pessoas medianamente ricas e que, em geral, viajavam. Então, por isso, agora a gente entende o porquê do texto. Porque eles conseguem pagar e porque eles viajam. Então, eles conseguem ir para outro lugar e fazer uma cópia. Lembrando que, no tempo de Jesus e nos tempos de Paulo, ali, século I, início do século II, a igreja e a liderança era, sim, ainda, como Jesus disse lá na pregação do seu reino, feito de pobres e de oprimidos, mas aqui a gente já vê que a igreja, na pessoa do cristianismo, vai tomando uma outra forma e começa a ser comandada por pessoas mais abastadas financeiramente, tá bom? A partir de discursos e práticas já aceitas, reconhecidas e valorizadas, e essas práticas meio misturadas, assim, o cristianismo ele conseguiu se sobressair, né? Em muitos aspectos, nesse momento, o cristianismo apenas apresentou uma releitura de enredos já conhecidos pela comunidade romana letrada, os quais circulavam no âmbito da oralidade e nos grupos letrados. Isso pode ter contribuído para diminuir resistência em relação às propostas. Então, por exemplo, lembra que na aula passada a gente viu que o Paulo já começou a falar, não, mas vamos respeitar uma autoridade?
Vamos obedecer aqui um rei, uma autoridade constituída por Deus, e quem não obedecer vai ser castigado? Ou seja, os discursos cristãos, e o discurso cristão de Jesus de Nazaré, especificamente, ele começou a ser adaptado, tá bom? Por isso também ele meio que passou em algum aspecto. 5, estamos chegando no fim já. Depois que passou aquela Pax Romana, aquele período lá de paz, entre aspas, se instaurou uma crise política no Império. Por aquilo que a gente falou, a crise agrária, cidades inchadas, um império gigantesco para administrar, a República não estava dando conta, mudou para o imperador não estava dando conta, beleza? Então, surgiu uma crise ali, realmente, no Império e nas religiões oficiais, e nos comandos oficiais, nos governos oficiais. As religiões orientais, como os cristianismos, se fortaleceram no Império Romano em decorrência de um ambiente de crise econômica e político-administrativa. Isso aqui é muito legal. Olha o pulo do gato. No interior da qual as antigas divindades romanas, protetora das civitas, ou seja, das cidades, que em grego é polis e civitas em latim, teriam entrado em descrédito. E por isso eu coloquei a imagem aqui de Júpiter, né? Então, aqueles deuses que antes nos atendiam nossas preces, atendiam as nossas necessidades, agora eles não estão dando conta das crises diversas que surgiam. Então, isso abriu caminho para novas divindades que apresentariam novas respostas para aquele povo. Os escritos de Paulo foram os primeiros a promover uma significativa revisão das práticas e comportamentos dos judaísmos, na medida que o Paulo atualizou. Então, se o pessoal estava criticando o Ed René de querer atualizar a Bíblia, saibam que o Paulo foi o primeiro que atualizou as coisas e ajustou os ensinamentos judeus para a cultura romana. Ele adotou, inclusive, como a gente viu na aula anterior, políticas pró-império, né? Quando Jesus de Nazaré, a gente viu, não gostava nada do império. Essas experiências deram um pontapé inicial à transformação dos cristianismos, que antes eram movimentos subversivos e que agora se tornavam paulatinamente, gradualmente, movimentos simpáticos às instituições políticas e militares. Beleza? A literatura cristã, produzida predominantemente por bispos orientais, esses bispos é aquele Eusébio de Cesareia, não sei quem, não sei que lá, esses nomezinhos, também conhecidos como pais da igreja, tá? A partir do século IV, cujos escritos mais conhecidos versam sobre o cristão niceno, o Eusébio de Cesareia, esses dois livros, a História Eclesiástica e a Vida de Constantino. Esses livros diluem completamente o caráter subversivo do cristianismo e demonstram uma relação positiva entre o imperador e os cristãos. Em outras palavras, os bispos do século IV vão se esforçar para trazer esse ponto de vista simpático do cristianismo para o poder monárquico romano. Esse esforço é evidente, pelo menos a partir desse moço aqui, o Eusébio, já a partir do século IV, tá bom? Então, a gente já está há quase 400 anos de distância de Jesus. Vamos colocar 300 anos, vai. Beleza? É importante destacar que o cristianismo ele não surgiu como mais uma religião, como aquelas religiões que a gente trouxe pode dar a entender. Mas, por muito tempo, ela se confundiu com o próprio judaísmo, né, como um movimento religioso dentro do judaísmo, que também sempre foi multifacetado, plural, controverso, divergente. O judaísmo sempre foi e ainda é assim até os dias atuais, tal como o cristianismo, tal como o Islã, tá bom? E, sobretudo, o judaísmo naquela época era muito diversificado em relação à figura do Messias, quem seria o Messias. Os judeus do tempo de Jesus, gente, não tinham uma visão clara sobre quem seria o Messias, o que ele faria. Haviam grupos que pensavam coisas diferentes, tá?
E isso ainda se agravou um pouco mais, porque no decorrer da história surgiram tradições messiânicas, contos folclóricos, as pessoas foram colocando as suas expectativas sobre esse Messias. Então, gente, nossa, existia uma série de expectativas a respeito dele, né? Uns acreditavam que o Messias seria uma figura restauradora, que devolveria os judeus à sua posição anterior de poder e de glória, né? Que eles acreditavam que eles teriam um reino como o de Davi. Outros viam o Messias em termos mais apocalípticos, utópicos, como alguém que aniquilaria o mundo presente e construiria um novo mundo mais justo sobre suas ruínas, né? Você vê perspectivas totalmente diferentes. Porém, a mensagem de Jesus de Nazaré, que a gente viu lá na primeira aula, que não era sobre essas coisas, foi ressignificada pelos seus sucessores, que o transformaram em um Deus. Então, se você voltar ali aqui nessas expectativas sobre o Messias, eles não esperavam que o Messias fosse o próprio Deus. Mas os cristãos já colocaram isso na roda, beleza? A partir de experiências religiosas romanas. Isso supõe que o processo de divinização de Jesus é o produto de uma construção cultural posterior à sua morte, tá bom? Enfim. A construção de uma imagem do Messias pela literatura cristã é um dos aspectos mais importantes para sua afirmação como líder religioso, principalmente entre o trabalho missionário realizado por Paulo e a possível conversão de Constantino. Lembrando, Constantino foi aquele imperador que liberou o cristianismo, tá? Ele não foi o que tornou o cristianismo a religião do império. Isso a gente vai ver lá no final. O Constantino foi o que descriminalizou o cristianismo, tá bom? Dessa forma, Jesus não deixou textos escritos de sua autoria, porque era um camponês, provavelmente não sabia ler e escrever. Mas os seus discípulos que construíram sua imagem, desvencilhando-a das culturas judaicas. Jesus nasceu como judeu, viveu como judeu, morreu como judeu. Mas a gente precisa lembrar que o cristianismo ele não estava sendo pregado apenas a judeus, então precisava adaptar isso um pouco. Quando Jesus vira esse Deus, ele dá, de certa forma, uma resposta àquelas pessoas que estavam em busca de uma nova religião, de uma nova crença, de uma nova forma de viver sua religiosidade. Porque se Jesus, Deus, prometia livrar o homem de seus infortúnios, se vingar dos seus caluniadores, proteger eles dos malfeitores e receberem êxito nas suas realizações, que até hoje as pessoas procuram isso em Deus e em Jesus, não é verdade? Para finalizar, os demais aspectos, né? A gente já está aqui no 6º elemento, olha só quanta coisa. A gente viu semana passada que teve a destruição do Templo de Jerusalém, e isso explica por que esses textos começaram a ser escritos e também por que as pessoas começaram a caminhar mais, andar mais por esse vasto Império Romano, tá bom? Teve uma tragédia, guerra, as pessoas se dispersaram e, de certa forma, até ensinam isso na igreja, né? Que a mensagem se espalhou pela perseguição. Bem, pela perseguição, né? Porque as pessoas, quando estão numa situação de guerra, elas migram. Isso é quase uma coisa natural. A Pax Romana, que a gente viu que foi esse período de paz, entre aspas, no Império, isso permitia que as pessoas circulassem também. Então, Paulo, por exemplo, fazia viagens, diversas viagens, e não era impedido, porque existia ali um certo controle de Roma. Se eles estivessem vivendo um período, por exemplo, de muitas rebeliões, talvez as fronteiras fossem mais guardadas, mais vigiadas. Paulo não conseguiria fazer tantas viagens. E Paulo é um símbolo, tá? A gente pode falar qualquer outro cristão. Isso aqui, agora o negócio vai ficar meio chato, porque um outro elemento que fez o cristianismo se sobressair foi a denominação de outras experiências religiosas. Então, olha só, o cristianismo foi aceito por Roma, de certa forma, né? Foi descriminalizado, como eu falei, mas quando ele se torna a hegemonia, né? Quando ele se torna
a religião principal, digamos assim, ela passa a criminalizar as demais religiões. Então, lembra que eu falei? Os discursos que sumiram, que não chegaram para a gente, eles não simplesmente deixaram de existir, eles foram sufocados, suplantados. E por fim, tá? Agora eu prometo, um cristianismo vencedor. Qual que foi esse cristianismo que venceu? Se a gente está falando que tinham vários e que criam em várias coisas. Os principais embates do século I ao século IV, um dos principais, eram acerca da natureza divina de Jesus e de Maria. E você vê que até hoje as pessoas disputam a respeito disso, né? Então, você vê ali que esse foi um embate muito grande, e sobre a divindade de Jesus e de Maria surgiram duas principais vertentes, digamos assim, e a gente sabe que uma prevaleceu. A partir do século IV, quando Constantino descriminalizou o cristianismo, emergiram essas diferentes vertentes, então, né? E, deixa eu ver, as rivalidades se sustentavam porque não havia consenso entre os bispos. Então, o bispo de Antioquia achava uma coisa, a igreja de Antioquia seguia. O bispo de Alexandria achava uma coisa, aquela igreja seguia. Quando a gente fala que eles conviviam, é nesse sentido. Não é que tudo era harmônico e gracioso, mas como a igreja não era uma igreja, tipo a igreja católica de Roma, as comunidades tinham uma certa liberdade, sabe, de cada uma viver, cada qual, o que eles pensavam. E olha só, isso aqui são apenas alguns, porque tem mais, cristianismos que eles seguiam. Tinha o niceno, tinha o ariano, tinha o sabelianista, tinha o apolinarista, tinha o monofonista, donatista, gnóstico, pelagianismo. Depois a gente pode falar numa outra oportunidade sobre cada um. Mas eu destaco esses dois aqui, o arianismo e o niceno, né? Porque eles, de fato, tinham essa dissensão sobre a divindade de Jesus, que era o que mais pegava para eles ali na época, né? Quando o cristianismo começou a tomar corpo no Império Romano, eles entenderam que o imperador ele teria que se impor como um juiz. Beleza, imperador, então agora é o senhor que vai decidir qual que é o cristianismo certo. E aí eu julgo que foi nesse momento que as coisas deram muito ruim, assim, porque o imperador é uma pessoa qualquer, assim, no sentido, sei lá, religioso. A opinião do imperador e a opinião do Zezinho das Couve é igual. E aí ficou a cabo desse imperador definir qual que seria o cristianismo que prevaleceria. Tinha o arianismo, que acreditava que tinha um Deus único, né? Para os arianos, eles defendiam a originalidade e a superioridade do Pai, já que para o Ário, que é esse bispo aqui, esse moço, a essência de Deus era única e não foi gerada e nem teve princípio. Essa essência era individual. Logo, sua divindade não poderia ser compartilhada. Isso aqui está um pouco dentro daquela discussão que as pessoas têm sobre a Trindade, né? Então, para o Ário, Deus era um. Não tinha muito esse negócio de Pai, Filho, Espírito Santo, Virgem Maria, Santo Expedito. Deus era um, tá? Por esse argumento aqui que ele colocou. Nessa perspectiva, Jesus era concebido como uma criatura, como um ser gerado, pois ele só existiu a partir do Pai, tá bom? E tem o credo niceno. O credo niceno, diferente do ariano, defendia que tinha uma consubstancialidade, ou seja, uma partilha de essência entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que foi chamado de dogma trinitário. E por que, gente, já dando um spoiler aqui, por que esse foi o escolhido? Por que dentro de todas essas opções aqui, o niceno foi o escolhido?
Lembra que eu falei? Ficou a cabo do imperador escolher qual que seria o mais legal, né? Pai, Filho e Espírito Santo passava uma ideia de um poder trinitário. O imperador, um Deus e uma igreja. Então, os historiadores acreditam que essa fórmula de fé atraiu os imperadores, o Constantino e o Teodósio, porque eles queriam construir e manter, dar continuidade a esse poder que eles tinham, né? Um imperador, um Deus e uma igreja. E aí, por fim, quem vence no Édito de Tessalônica Desculpa. No Édito, deixa eu ver. No Édito de Tessalônica, o cristianismo passou a ser tolerado. E mais para frente, no Édito de Milão, então já algum tempo depois, o cristianismo passa esse status de religião estatal, religião do Estado, religião oficial. Mas, como eu falei, não qualquer cristianismo, o cristianismo niceno, esse que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e que crê em Deus, o imperador e uma igreja, beleza? Então, o cristianismo se torna a religião oficial do império, e olha aqui o que acontece, vamos voltar lá. Todas as demais religiões são demonizadas, tá? Não apenas religiões pagãs, não apenas cultos de mistério, os outros cristianismos, propriamente, pelagianismo, o arianismo, esses outros todos aqui que têm nomes muito esquisitos. Beleza? Aqui está a referência que eu utilizei. Encerrando por aqui, dá tempo a gente ouvir vocês, dúvidas, questões e apontamentos. Só que antes da gente fazer isso, eu queria passar para a Renata, fazer uma palavrinha, e para a Cássia. Fiquem à vontade, meninas. Oi, Cassi, parece aí também, mulher. Tô aqui. Beleza. Quer falar primeiro? Não, pode falar primeiro. É você sempre gentil, né? Gente, a gente tem um convite, então, para vocês também, pra vocês continuarem, né, com a gente. Semana que vem a gente começa um novo módulo. A Cássia e eu, nós vamos falar sobre mulheres e a Bíblia. Então, com muito carinho, né, que nós estamos preparando aí esse novo módulo. Fiquem com a gente, que será também muito gostoso. De certo modo, também vai ter uma conexão, né, com aquelas duas aulas que nós tivemos, minha e da Cássia também. Então, vocês sairão também aí com bastante bagagem dessa aula. Obrigada, gente. Beijo.